Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente querida. É mais um dia, é mais uma tarde, primeiro dia da semana. E como que a gente começa a semana? Devemos começar como? Em oração. Devemos terminar como? Em oração. Devemos começar a semana em oração. Sempre devemos estar em oração. Sempre devemos entender que a oração é um diálogo franco. A oração é uma conversa sincera com a pessoa que a gente confia em conversar, em falar, em expressar as nossas frustrações, os nossos dilemas. E é mais uma tarde que eu tenho a certeza que Deus marcou um encontro com a gente. Hoje eu estou no mesmo lugar, clamando, orando, acreditando que você será tocado por essa mensagem. Essa mensagem não é para me autossatisfazer. Essa mensagem é para alcançar você, é para curar você, é para libertar você e é para liberar você. Então, ontem nós falamos sobre oração, sobre a quebra de maldição e sobre a nossa vida de oração. E o texto ontem que nós meditamos, estudamos, falamos sobre Abraão, um intercessor, um insistente, um homem que não parava em pessoas, um homem que continuava sempre em Deus, buscando a sua face e tendo dessa busca direção e orientação. Meu irmão, nós começamos a semana, hoje é domingo. Domingo não é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. O dia do Senhor, segundo a Escritura, é no sábado. Deus fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. Gênesis capítulo 1 fala sobre isso. E Deus não descansou porque ele se cansou. Porque tudo que Deus fez foi através da sua palavra. Haja, 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 e foi as coisas acontecendo conforme ele planejou e criou. Só que Deus, ele fez questão de nos formar com 2 naturezas. A natureza terrena, que é da terra, que no hebraico vem de Adamê, e outra palavra que é a celestial, que é Adomê, o Adomé. Então, Deus ele te criou, me formou, não, Deus nos formou com um propósito divino. Ele nos formou de uma maneira inexplicável. A gente pode perceber que as pessoas hoje vivem assim uma loucura, uma agitação, uma correria para ter, para adquirir, para possuir, para conquistar. Nada disso aí, irmão, seria pecado se você entendesse para que você foi criado. Nós fomos criados para um propósito muito maior. Às vezes a gente pensa que a vida que a gente vive nessa terra que um dia vai ser restaurada é a vida que Deus preparou para a nossa vida. Se você examinar a Escritura, você vai ver que Deus tem algo muito maior e melhor para acrescentar na nossa vida. Basta você ler. O grande problema, irmãos, é que as pessoas não querem ler. As pessoas não querem ler a Escritura, não querem gastar tempo na oração, no jejum,
E a gente, quando a gente se santifica, quando a gente ora, quando a gente jejua, a gente começa a entender algumas coisas que para alguns não tem como entender. E nós temos aprendido, se você tem acompanhado aí as nossas mensagens, eu falei, falei ontem sobre oração, trouxe 2 mensagens sobre oração, falando sobre o mesmo personagem, que era Abraão. E Abraão era um homem que intercedia, era um homem que perseverava na oração. E a oração é muito mais do que uma conversa, irmãos. Eu até postei um dia desses que a oração não é uma reza decorada. A oração não é direcionada a alguém que não ouve. A oração é um diálogo de uma alma que anela, que deseja a presença do seu Criador. A nossa alma deseja a presença de Deus. A gente não pode, irmãos, inverter os papéis. Porque uma reza é um diálogo decorado. A oração parte de dentro para fora. Agora, por exemplo, eu estou orando com você, porque estou falando a palavra de Deus. E é nessa palavra que vem a sua cura, que vem a sua libertação, que vem uma direção precisa, que vem uma resposta inesperada, porque Deus é um Deus que age nos últimos minutos do segundo tempo. Por que Deus age sempre no final? Ele sempre quer nos ensinar alguma coisa. Deus sempre está disposto a nos ensinar alguma coisa. Agora cabe você querer aprender. Todos os homens que oravam, eles aprendiam a disciplina da espera. Todas as mulheres que oravam, temos vários exemplos de mulheres que oraram. Ana foi uma que orou por algo realmente que na época a ciência não era avançada como é hoje. Ana era estéril. Sara era estéril. Rebeca era estéril. Você vê que mulheres e homens de Deus que oravam viviam realmente no limite da sua fé, ou crê ou não crê. E talvez você, meu irmão e minha irmã, que parou para assistir mais essa mensagem, você possa estar pensando que o que você está vivendo não tem jeito, nem tem solução. Sempre com Deus haverá solução, sempre com Deus haverá jeito. Sempre com Deus haverá solução. Queridos, deixa eu te falar uma coisa rapidinho para você aqui. Rapidinho não, porque eu não tenho pressa para falar o que eu estou falando para você. Irmãos, se você é um espírita, se você é um católico, se você tem a sua religião, a gente se torna naquilo que a gente invoca. Vou dar um exemplo para você. A pessoa que é espírita, ela crê tanto nos santos, que não são santos coisa nenhuma, que ela entrega oferendas, ela compra tanta coisa para oferecer àqueles santos, né, que não são santos, e elas acreditam fielmente que aquilo ali vai dar resultado. Eu já fui espírita da Umbanda com Angola. Não me aprofundei mais porque Deus teve misericórdia de mim e me tirou no tempo certo, porque eu sempre gostei de estudar, pesquisar o porquê. Eu sempre quis saber o porquê que aquilo existe. E a gente sabe, quanto mais você estudar aquilo que você acredita, você pode se tornar naquilo que você realmente acredita. E nessa tarde, nessa reflexão, nessa meditação, queria que você pensasse, sabe? Se você está insistindo... Bem, eu fui visitar uma casa de uma irmã, vou dizer uma irmã. E essa irmã tinha imagens da porta de entrada até na cozinha, até no banheiro. Só que essa irmã, com tantas imagens devotas de tantos santos, já tentou suicídio, tomava medicamento, tarja preta, não conseguia dormir, porque tinha insônia,
via vultos, e a pergunta: para que essas imagens que ela dizia ser os santos que ela era devota, se esses mesmos santos nada poderia fazer pelo seu problema mental, emocional e espiritual? Aí quando eu orei por essa irmã, que eu liberei a palavra sobre ela, ela acreditou, ela chorou, ela creu. E eu falei para ela, interessante, irmãos, que você que é um católico, na sua Bíblia católica, lá em Êxodo capítulo 20, se você ler, você vai ler que Deus exige que não haja outro Deus a não ser Ele na nossa vida. Nem acima do céu, nem embaixo da terra. Deus, Ele quer ser o único Senhor da sua vida, para que Ele possa dar direção à sua vida. Irmãos, você rezar a qualquer tipo de santo, você deveria ter desse mesmo santo resposta para o seu problema. E você, às vezes, está disposta a pagar caro para ter uma noite de sono, para ter uma casa em paz, para ter um filho fora da droga, para ter um marido fora do álcool, ou da prostituição, ou das amantes da vida. E quando você começa a entender pela oração que esse Deus que eu estou falando é o Deus que faz essas coisas, é só você crer e buscar. Essa mensagem da tarde é para você realmente pensar. Vai começar a semana, hoje é o primeiro dia. Não sei como é que você passou o seu domingo. Hoje, para alguns, irmão, hoje está um sol de 40, 37, 38 graus. Para alguns, encher a cara de cerveja, ir para uma piscina, para uma cachoeira, para uma praia, isso é uma questão de momentos. Porque o problema que você tem não vai ser resolvido com essas coisas. Você pode ter um domingo aos seus olhos maravilhoso. Por quê? Porque foi para um churrasco, foi para uma cerveja, foi para um pagode, foi para um forró, aí lá desgastou, gastou. Só que vem o final do dia, irmãos. Vem a hora de você deitar no seu travesseiro e vai começar a segunda-feira. E você vai começar a pensar, caramba, gastei, consumi, e dentro de mim o problema continua. Então a gente tem que pensar, nós temos que ser inteligente, irmãos. Isso é um bate-papo, isso é uma ideia para você pensar nessa tarde. Jesus, ele está disposto a te explicar verdades que você nunca ouviu na sua vida. Para você entender uma matéria no vestibular, você tem que se aplicar, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que investigar para você poder entender o que você vai estudar e aprender. A Escritura, ela é o único livro que fala das verdades que você não quer ouvir. Os 10 mandamentos são 10 não, chamado decálogo. São 10 nãos. E quem quer ouvir um não? Ninguém. Ninguém quer ouvir um não. Mas quando você começa a orar, eu vou voltar à oração. Estou falando sobre oração. O nosso texto está em Gênesis, capítulo 18, verso 23. Gênesis 18, do 23 ao 33. Já abra aí.
Irmãos, vivemos em dias de trevas. Você pensa que esse calor inexplicável que os meteorologistas tentam explicar é explicável? Não é. Você acha que em alguns lugares chove, em outros lugares não tem sol, em alguns lugares está frio? Tudo isso tem permissão de Deus. Nada que acontece na Terra é porque isso ou porque aquilo. A ciência não explica o Senhor da ciência. A ciência não tem como explicar o que foge da sua razão. Quando você lê a Escritura, quando você começa a orar para ler a Escritura, você passa a entender o autor que inspirou homens para escrevê-la e para se cumprir. Você pode dizer assim para mim, mas a Bíblia foi escrita por homens. É verdade. Por mais de 40 autores, em épocas e em períodos diferentes e em momentos diferentes. Mas esses mais de 40 autores que escreveu a Escritura, eles não ficaram viajando na maionese e escrevendo o que dava na cabeça. Foram homens inspirados, homens que Deus soprou nas suas mentes o que ele queria falar para a humanidade. Tudo que está escrito aqui, irmãos, está se cumprindo todos os dias. Muitos não querem aceitar o que a Bíblia está dizendo, porque ela sabe que a Bíblia vai contra aquilo que ela está pensando. Essa mensagem, irmão, merecia um like de joinha. Merecia uma transferência para outros ouvirem e entenderem o que Deus está dizendo. Querido, Deus está falando todos os dias. Deus está usando pessoas de formas estranhas, como eu, por exemplo, estou aqui no meio do mato, meditando na palavra, falando para você a palavra de Deus. Só que eu estou aqui porque eu gosto desse ambiente. É um ambiente que não tem ninguém, só os pássaros, os macacos, as borboletas. Só isso. Então, é um ambiente propício para a sua bênção. É um ambiente propício para a sua vitória. É um ambiente propício para a sua libertação. Meu querido, o álcool não é maior do que o poder de Deus. A maconha não é maior do que o poder de Deus. A cocaína, a heroína, seja lá o crack, não é maior do que o poder de Deus. Eu trabalho com centros terapêuticos. E em alguns lugares a gente vê, infelizmente, irmãos, que os responsáveis por aqueles centros terapêuticos, ele não quer que o paciente se liberte da droga. Ele coloca outra droga para o cara ficar mais tempo ali naquele centro terapêutico e pagar mais mensalidade à instituição. Irmãos, eu ainda creio que a Bíblia ela é suficiente. Eu ainda creio que o poder de Deus pode libertar o alcoólatra do álcool, o drogado das drogas e o doente da enfermidade. Eu creio nisso. Porque, meu irmão, minha irmã, se eu não crer no que está escrito, eu estou perdendo meu tempo em crer que Deus existe. Se essa palavra não se tornar verdade na minha vida, então esse Deus é mentiroso. E a Bíblia diz, em Números 23, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse está dito e ninguém muda. Agora, para que essa palavra se cumpra na sua vida, requer de você saber o quê? Renunciar. Para que essa palavra se cumpra na sua vida, requer de você querer. Lá em Provérbios, lá o que diz no livro de Provérbios, se te mostra fraco
no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Eu até falei uma vez no centro terapêutico que o copo de álcool não pula na mão e na boca do alcoólatra. Ele toma a atitude de pegar o copo e jogar o álcool para dentro. Então, o diabo, ele faz a oferta. Você aceita ou rejeita. E ele sabe o que você está querendo naquele momento. Porque ele está vendo a manifestação da sua vontade naquele momento. E quando você entende que o seu inimigo, ele é sorrateiro, ele vai agir na hora que você estiver atribulado, perturbado, sem direção, aborrecido, chateado. Porque o diabo, ele é assim. Ele se aproxima na hora que você talvez seja mais perturbado, com problema, com dificuldade, com crise, com necessidade, seja lá com o que for. Ele aparece nessa hora. Porque ele sabe que vai te oferecer o que é aparentemente paliativo. Querido, ainda existe uma saída para você. Ainda existe uma resposta para você. Vamos continuar com a mensagem.